This call is now being recorded. Olá, gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Cássia Alves. Estou aqui com a Caroline, Carol Viana. Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação do nosso projeto PET Dialoga. O PET Dialoga é um experimento, né, do PET. E a gente veio aqui para poder falar um pouquinho dessas dificuldades que a gente vem vivenciando, né, a partir da educação remota, desses tempos, né, pandêmicos. Para a gente tentar compreender um pouquinho, né, o PET em si, ele trabalha com 3 segmentos, né, pesquisa, extensão, esquecendo o terceiro. Qual é o terceiro, Carol? Ensino. Pesquisa, ensino e extensão. Pronto, pesquisa, ensino e extensão. E aí, dentro desse segmento, né, a gente tem a compreensão que a gente deve desenvolver atividades que dialoguem, né, dos principais as questões sociais que a gente está vivenciando nesse momento. Seja através de rodas de conversa, seja através de oficinas, com os professores, com convidados, mas também com o público externo, né, para além de nós. Ontem a gente teve o nosso primeiro, hoje vai ser o segundo. No decorrer do ano de 2021, a gente vai ter outras experiências também, tá? Bem, gente, hoje a gente vai, né, falar sobre as estratégias de organização para as aulas, né, pelo ensino remoto. Então, a gente trouxe aqui mais ou menos qual vai ser a ideia desse debate de hoje, né? A gente vai começar desde a diferença entre o EAD e o ensino remoto, porque hoje a gente viu, né, que está tendo essa confusão. A gente achou muito importante a gente distinguir aqui antes de começar o nosso assunto. A gente também vai trazer para vocês alguns métodos de organização que vocês podem aplicar, né, no dia a dia de vocês, tanto na organização para o ensino remoto, vocês podem usar também no EAD, pode ser usado na vida pessoal, enfim, são métodos que são bem abrangentes. E aí a gente vem, né, para as dicas nessa aula remota, quais são aquelas dicas que nós podemos trazer para vocês que podem ajudar vocês a ter um desempenho melhor, né, nesse momento. O nosso quarto ponto vai ser o planejamento, como a gente se planeja para essa nova realidade, que tem sido o grande X da questão, né, a gente se replanejar, porque a gente estava acostumado com o planejamento que era ali nessa coisa mais física, do contato, e agora a gente está tendo que se readaptar, então planejar esse novo lugar é muito importante. Aí nós vamos vir também com algumas dicas para melhorar os estudos. Essas dicas, elas vão servir não só para o ensino remoto, EAD, mas para qualquer tipo de ensino também, mas a gente vai, né, tentar aplicar mais para esse contexto. Tem alguns livros nas nossas dicas de leituras que a gente vai trazer para a gente conversar, né, para que vocês possam entender mais sobre esse universo da organização, do planejamento, até de ser mais produtivo nesse dia. E o nosso último ponto, né, a gente vai tentar falar sobre a pressão que essa reconfiguração causou na gente. A gente sabe que foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma mudança de vida muito drástica, né? Então, o Respira, Inspira e Não Pira vai ser para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado emocional, esse cuidado psicológico, né, que a gente tem que ter nesse momento. E aí a gente vai trazer essa abordagem aí do ensino remoto e do EAD, que a minha colega Cássia vai falar para vocês. A gente está com a participação do Manuel Lino. Seja bem-vindo, Manuel. Então é isso, gente. O EAD ou o ensino remoto, qual a diferença? Eu tive alguns colegas falando assim, a gente está tendo agora a Unilab EAD. Tem a Unilab EAD, gente. Tem curso de pós-graduação e tem um curso de gestão pública que é da modalidade EAD, mas tem diferença entre as duas modalidades. Pensando um pouquinho nesse contexto pandêmico, né, o ensino remoto ele veio para tentar trazer a normalidade da educação, mas dentro dos moldes da tecnologia, né? Embora a gente pensando nas duas modalidades, né, que ambos usam a internet, tem uma diferenciação.
Tá? A característica principal, né, da aula presencial passa a ocorrer no formato remoto, né? Seja ele ao vivo, seja ele através de gravações, seja ele via internet ou mesmo através do rádio. Eu fiz um texto recentemente que eu falo sobre a experiência da cidade de Mulungu. Lá em Mulungu, uma escola, ele usou a rádio da escola para poder transmitir, a rádio do município, perdão, para transmitir essas aulas para os alunos não perderem o conteúdo. É uma adequação do ensino presencial para o ensino remoto. Já no EAD, tem toda uma outra estrutura, né? O EAD existe um profissional chamado do design instrucional. Ele vai estruturar todo como é que eu posso dizer, toda a estrutura do curso, já pensando nos moldes da internet. Então, ele vai criar um planejamento, vai criar uma estrutura curricular, vai criar uma série de coisas para poder ter essas aulas na internet. Normalmente, essas aulas elas são gravadas previamente. Eu fiz o curso de EAD da Unilab, da pós-graduação. Então, normalmente são aulas que são gravadas já cursos anteriores, e eles só vão sendo reproduzidos novamente para as novas turmas. Para além do auxílio do professor, né, que a gente tem muito pouco contato, existe um tutor que vai substituir, vai tentar interagir com os alunos, né, para poder desenvolver atividades nos fóruns, né? E a gente tem que lembrar que a educação à distância não é algo novo, né? A gente pensa que é uma coisa que surgiu agora, né? Surgiu agora, é uma coisa muito nova, e na verdade não é. O ensino à distância existe há muito tempo, né? Antigamente era o ensino por correspondência, teve tempo que era o ensino também através do rádio, teve uma época que, eu não sei se vocês chegaram a vislumbrar na TV, o Telecurso 2000, que era o ensino através da TV, as pessoas recebiam um kitzinho, e aí ficavam assistindo de manhã. Eu lembro que era umas 5 horas da manhã, começava as aulas no Telecurso 2000 na TV aberta, e as pessoas iam estudando. Então, o EAD, ele sempre existiu, ele foi apenas se modificando para tentar se aproximar mais das pessoas e tentando utilizar as ferramentas tecnológicas, né? Assim como no ensino tradicional, que inclusive foi falado no encontro anterior, né? Que o Léo e a Mari conversaram sobre o uso das tecnologias na nossa atualidade. E aí é importante lembrar que esse ensino remoto, ele não vai ser para sempre, ele não pode ser para sempre. Né? Existe uma lei que estabelece que o ensino remoto ele vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2021. Caso seja necessário, espero que não, todos juntos orando, espero que não, que seja somente até o dia 31, caso seja necessário, vai ser feito uma MP, né, que é uma medida provisória para se estender o período do ensino remoto. Mas a gente segue desejando e almejando que isso não aconteça. Mas as diferenças são essas, né? Educação presencial em sala de aula, educação remota, ele tenta reproduzir o que se vivenciava em sala de aula, e a educação à distância tem uma outra estrutura, tem toda uma estrutura que é pensada previamente para que aquelas aulas possam acontecer. Ela vai usar aulas gravadas, ela vai usar outros fóruns, mas tem um outro segmento, um outro objetivo. É muito interessante, né? Você estava falando do Telecurso 2000, e aí hoje a gente só atribui o EAD realmente a esse ensino ligado à internet. Né? A gente esquece de todo um histórico que eles têm aí por trás. E eu lembro que eu ficava assistindo, não que eu fosse aluno, né? Mas eu lembro que passava, eu acordava para assistir, eu achava muito interessante. Não entendia nada, né? Porque não era o meu nível, mas eu achava muito interessante. E meus pais, eles passaram por isso, e aí eles tinham livros aqui. Eu achava muito, muito, muito mágico esse universo de estudar pela televisão, que eu achava que era uma tecnologia, assim, extraordinária, mas hoje eu prefiro o ensino presencial. Também. Eu lembro que na época, né, uma outra lembrança, eu lembro que na época do EJA, né, quando começou a se estabelecer o EJA como estratégia de inclusão de ensino, né, de alfabetização, na escola onde eu estudava, né,
A turma que era do EJA, ele seguiu assistindo as aulas pela TV e o professor ele tinha o papel, né, de auxiliar esses estudantes que estavam em sala, né? Eles viam aquela teleaula que a gente via 6 horas da manhã porque achava legal, na televisão, e depois o professor ia tentar explicar tudo aquilo em sala de aula. Mas é isso, né? É a mudança tecnológica. Bem, gente, agora a gente vai passar, né, para os métodos de organização. Antes de eu começar a falar sobre esses métodos, eu queria pedir desculpa que eu não me apresentei, tá? Então, vocês que estão aqui com a gente online, vocês que estão aí assistindo de casa, o meu nome é Caroline, eu sou bolsista do PET desde 2016, né? Sou aluna do curso de Pedagogia da Unilab e também fui aluna do Bacharelado em Humanidades, né? Atualmente eu tenho me dedicado bastante a questões relacionadas à produtividade por uma demanda que a própria universidade exigiu de mim, né? Saber me organizar, saber ser produtiva sem estar agredindo o meu corpo, sem ser uma produtividade tóxica, né? Eu gosto de falar desse termo. E aí, quando surgiu essa oportunidade da gente fazer esse encontro, dentro desse contexto, né, das aulas remotas, que tem prejudicado muita gente, que tem adoecido pessoas, a gente achou importante trazer esse debate, de saber, né, de colocar a organização como um instrumento que vai nos ajudar. Que às vezes as pessoas têm um receio quando a gente fala de organização, porque parece uma coisa chata, parece uma coisa que vai ocupar o seu tempo, que vai te dar dor de cabeça, mas aí a gente tem que quebrar esses estereótipos. A própria palavra produtividade, durante muito tempo, foi colocada de uma forma tóxica, né, como uma forma de você ter que produzir, produzir. A academia fala sobre isso muitas vezes. Quanto mais você produz, melhor. Esquece da qualidade, esquece da saúde, esquece de vários outros aspectos que estão ligados a essa organização. E aí, né, dito isso, feita essa apresentação, eu vim falar aqui para vocês de 3 métodos. A gente vai começar com o método GTD, que é um método mais amplo, ele é um método mais indicado para um planejamento mais extenso, tá? E esse método, ele não é um método brasileiro, ele é um método estadunidense, americano, e aí ele é o Get Things Done. Vocês perdoem meu inglês, porque eu não sou uma pessoa habilitada nessa língua, mas ele quer dizer a arte de fazer acontecer. O objetivo é o gerenciamento das tarefas, né, de todas as áreas da vida. Por isso que eu digo que ele é um método utilizado em planejamentos mais longos, em planejamentos mais abrangentes. Ele envolve as questões profissionais, pessoais, afazeres domésticos, entre outras coisas. Para a gente colocar ele em prática, a gente vai passar por 5 etapas de organização, que são essas etapas aqui, tá? Que é o coletar, o processar, o organizar, revisar e executar. Conforme você for pesquisar, esses passos podem ser nomeados de maneira diferente, mas basicamente eles dizem a mesma coisa. A parte do coletar é uma parte onde você vai pegar todas as suas demandas, você vai pegar todas as coisas que você tem para fazer e você vai fazer um despejo. Um despejo na organização, quando a gente fala, é pegar uma folha de papel mesmo assim, em branco, e colocar ali tudo que você precisa realizar, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de categoria, você só vai colocar ali, naquele espaço seguro, tudo que você precisa realizar. Mas o que seria um espaço seguro, Carol? Um espaço seguro é um espaço onde você vai tirar isso da sua mente e colocar em algum lugar que você não vai perder, que você não vai esquecer, que você não vai jogar fora, certo? Por que o método GTD, ele exige que você faça isso primeiro? Ele tem uma filosofia de vida, uma filosofia que vem das artes marciais, que é uma filosofia da mente como água, a filosofia que você vai conseguir lidar com as situações, por mais diversas que elas pareçam, porque você vai estar minimamente preparado. Então, se algo acontecer, você vai replanejar e vai reestruturar, porque você tem uma visão geral do que está acontecendo. E nessa filosofia, ele também diz que a gente tem que parar de perder tempo e energia com coisas pequenas, certo? E quando a gente deixa tudo isso que a gente tem que fazer dentro da nossa mente, aquilo gera uma perturbação, aquilo gera, você acaba gastando sua energia com coisas que não são necessárias. Quando você tira isso da sua mente, coloca nesse lugar seguro, que pode ser um papel, pode ser uma pasta no seu computador, pode ser até o próprio celular, né? Como você vai configurar essa questão de segurança é muito pessoal.
E aí, quando você tira isso da sua mente, você dá uma aliviada, você consegue ver as coisas com mais nitidez, você consegue ter mais espaço, né, para realizar e para pensar. E aí, feito isso, feita essa coleta ou esse despejo, vocês vão para a parte de processar. Essa parte é uma parte que você vai ver quais ações você precisa fazer a médio, curto e longo prazo. Você vai ver quais as ações têm que ser feitas agora, quais ações vão ser feitas para mais tarde, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Então, essa é uma parte até mais conceitual, né? E aí, depois de feita essa parte, de você ver o que realmente vai ficar, o que realmente vai sair da sua vida, porque nem tudo que você colocou naquele despejo você vai perceber, né, dentro desse passo, que você vai conseguir realizar, o que vai estar cabendo na sua vida nesse momento, então você vai começar a retirar também, né, as coisas. Não vai só deixar, não vai só aglomerar. Esse passo de aglomerar foi lá atrás. Agora a gente está processando as informações. Depois disso, a gente vai organizar, né? A gente vai categorizar, a gente vai analisar essas atividades. E aí você vai categorizar o que é do seu pessoal, o que é do profissional, o que é viagem, quais são seus planos, né? Você vai colocar tudo isso em categorias e você vai dar prazos para que isso seja realizado, você vai dar datas, você vai construir um cronograma, certo? E aí essa é a parte mais do planejamento em si, né? Você vai lá, olha, eu vou me formar daqui a 5 anos. Então, nesse processo de 5 anos, que eu vou fazer, né? Vão ser tantas cadeiras, vai ser o TCC, vai ser, enfim, existe todo esse planejamento, sem desconsiderar aquilo que você quer para a sua vida pessoal também. Então, dentro desses 5 anos, o seu foco não vai ser só terminar o curso. Você vai ter alguma meta pessoal, provavelmente você vai ter outras coisas na sua vida. E aí esse é o momento de você tentar alinhar. E é importante a gente entender assim, que a gente vai tentar alinhar, mas como o próprio método fala, a gente tem que estar pronto para se reorganizar. Então você vai estar tendo essa perspectiva, porque é um vislumbre do que você quer, mas isso não vai acontecer exatamente assim. Porque se a gente for com esse pensamento, a gente vai se frustrar, né? E aí tem um outro ponto, que é o revisar. O que é esse revisar? No método GTD, ele sugere que ao final do dia, ao final da semana e ao final do mês, a gente faça um processo de revisão. Tanto para a gente ver o que foi feito, como o que ainda se tem por fazer, né? E para ver o que realmente ainda precisa ficar. Então, esse processo de revisão, ele é um processo constante dentro do método. É você se olhar, você se perceber, você conseguir ver o que você fez hoje, para que você possa fazer o amanhã. E aí, o que eu fiz nessa semana, para que eu possa fazer na outra. A gente ter uma noção do que a gente faz. Porque, às vezes, quando a gente não se planeja, o que acontece? Acontece que você faz muitas coisas, mas você não consegue mensurar isso. E aí, você não sabe se você está sendo uma pessoa produtiva. Você está especulando que não é produtivo, que é organizado, ou que não é organizado. Mas, quando você começa a estruturar isso, você consegue ter essa mensuração. E o terceiro e último passo é o passo do executar, porque não adianta a gente fazer essa coisa linda, a gente coletar, a gente organizar, a gente planejar, revisar e não executar. Essa é a parte mais difícil de qualquer método, de qualquer planejamento, de qualquer coisa, é a execução. E essa execução, com base no método GTD, a gente precisa ter uma coisa muito... a gente precisa focar em uma coisa, que é o foco. O foco ele é uma coisa importante para te manter, né, nessa execução. Então, o executar e o revisar, eles vão estar andando juntos, no sentido de fazer, e você vai voltar no que você fez para ver aquilo. E aí, então, planejar a próxima execução. Esses dois pontos, eles vão estar andando juntos, tá? E é isso, é o foco, é a determinação de executar. E ele acredita que depois de passar por todo esse processo, você vai estar pronto e pronto para fazer esse passo. Uma coisinha que eu queria destacar. Vocês não estão me ouvindo? Ah, desculpa, eu estava olhando no chat, tá, gente? A gente está ao vivo aqui também. E aí eu estava pensando que estavam falando comigo. Mas deixa eu voltar aqui. Uma coisa que eu queria destacar dentro do método é essa regra dos 2 minutos. Existe uma regra nesse passo de que se uma atividade ela leva
menos de 2 minutos ou até 2 minutos para ser feita, você não vai colocar ela no seu planejamento, na sua programação. Você vai realizá-la. Então, por exemplo, eu acordei hoje, eu sei que hoje é aniversário do Léo. E aí eu vou colocar na minha lista, hoje é aniversário do Léo, dá parabéns. Não vou, porque o tempo que eu estou colocando isso na minha lista, eu vou lá no privado do Léo e dou parabéns para ele. Então, assim, se uma coisa leva menos de 2 minutos, eu não vou parar para pensar, para analisar, para processar essa informação. Eu vou lá e vou fazer essa atividade, porque isso vai impedir que eu procrastine, isso vai impedir que eu perca meu tempo com coisas pequenas, que eu gaste minha energia. Porque, assim, se eu não der esse parabéns, o que é que acontece? Eu vou passar o dia inteiro pensando, tenho que dar parabéns pro Léo, tenho que dar parabéns pro Léo. Aí existe o risco de eu esquecer que eu tenho que fazer isso, e existe o risco de eu ficar com isso na minha cabeça e isso me atrapalhar de realizar. Eu dei um exemplo aqui bem básico do aniversário, mas isso às vezes acontece com uma coisa pequena que a gente tem que fazer em casa, né? E a gente não faz. Então, esse método, essa regra, desculpa, ela existe justamente para isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar no chat. Quem estiver ficando com dúvidas também, estiver assistindo a gente em casa, pode mandar para o nosso e-mail, que a gente, né, vai tentar responder as pessoas que tiverem dúvidas. Nenhuma? Ninguém? Boa tarde, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, sim. Daqui quem fala é o Pedro. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão, né? Acho que eu acompanhei, estava lendo, é psicóloga, né? Eu gostava de saber sobre essas questões da educação em tempo de pandemia, sobre a organização, como é que fica a saúde mental nessas questões, porque nós vamos ter muita demanda acadêmica, independentemente da organização, mas há momentos que nós temos muita demanda acadêmica, né? Principalmente para nós que temos outras atividades, mas como é que fica a saúde emocional, a saúde mental nesse caso aí? O que é que devemos fazer para melhorar a nossa saúde mental? Pedro, não é isso? Pronto. Esse é um tópico que a gente vai abordar mais para frente, né? Você ainda não tinha entrado quando a gente explicou isso, mas vai ser o último tópico que a gente vai abordar. Mas já te dando, né, uma resposta, quando a gente pensou nos métodos de organização para essa temática, foi justamente porque a gente queria trabalhar como a gente pode se organizar, né, nesse sentido de ter que fazer tantas demandas, de ter que dar conta de tanta coisa, de uma forma que não fosse tóxica, de certa forma, para a gente. Então, a gente está utilizando aqui, nesse debate, os métodos de organização como uma ferramenta para que a gente possa vislumbrar a realização dessas tarefas. Então, assim, a gente vai ter esse debate, né, de que ações a gente pode desenvolver para estar melhorando a nossa sanidade, né, para a gente não se desgastar psicologicamente dentro do possível, mas assim, dialogando com o método, eu acho que quando você consegue pegar todas as suas demandas, você analisa elas e você consegue ter uma visualização, né, ampla de tudo que está acontecendo, você se sente menos pressionado psicologicamente. Porque se eu só sei que eu tenho que fazer tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, aquilo me sufoca, né? Mas quando eu consigo visualizar que tantas coisas vão ser feitas aqui, tantas ali, isso já vai dando um sentimento de alívio, porque você vai tendo uma perspectiva de prazo, você vai tendo uma perspectiva de realização. Então, isso ajuda, no sentido psicológico, você a não se sentir pressionado, a não se sentir sobrecarregado, sabe? A não se sentir cansado antes de tempo, porque eu acredito que isso acontece bastante, que é você receber todas essas demandas e você meio que já cansa só de ouvir muita coisa, né? Então isso é muito pesado realmente, mas assim, se a gente pegar no sentido desse método, eu acho que dá para fazer dessa forma. Mas a gente ainda vai debater ainda sobre essa sua questão que é muito importante. Carol, só para dar uma ponta, né? Mas e a organização, ela é tão importante que ela permite que a gente tenha os espaços de respiro, né? Que é o que não faz a gente enlouquecer. Com certeza, isso é muito importante, tá, que você falou. Que às vezes, quando a gente vai organizar, acho que você vai falar isso quando você estiver falando do planejamento, mas é porque uma coisa acaba puxando a outra, né?
quando a gente vai planejar, a gente esquece de colocar o tempo do descanso. A gente só sabe planejar o que tem para fazer, e não o tempo de descansar, o tempo de assistir um filme, sei lá, né? A gente não coloca, a gente não prioriza isso, a gente não foi ensinado a priorizar essas coisas. E a gente foi ensinado que ser produtivo é você fazer e nunca parar, né? Então, perpassa muito sobre isso também. Eu vou passar aqui para outro método, tá, gente? Só um minutinho para eu ver que minha garganta não aguenta. Essa técnica de Pomodoro, né, não é um método em si, ele é nomeado como uma técnica, mas se vocês procurarem, ele vai ser sempre apresentado junto com os outros métodos. Ele é um método que ele nasceu lá na Itália com o Francisco Cirilo, lá na década de 80, e ele foi muito, assim, aclamado, porque ele é um dos principais métodos de organização para estudantes, então, para pessoas que estão focadas em concurso, pessoas que estão focadas em Enem, vestibular. Ele ganhou uma grande popularidade por estar relacionado a isso. Então, achei muito importante a gente trazer esse método para debater aqui, porque eu acho que ele auxilia muito a gente enquanto universitário, porque apesar de explodir, de se popularizado por essa questão de estudos mais específicos, né, para provas mais específicas, ele é muito, muito bom para quem tem problemas de foco, para quem procrastina atividades, né, porque ele funciona como em blocos. Né? O método original funciona em blocos de 25 minutos, onde você se dedica total e exclusivamente 25 minutos a realizar uma determinada ação. Por exemplo, então, agora eu tenho que ler um texto X e fichar. Eu vou passar 25 minutos ininterruptos fazendo só isso, lendo esse texto e fichando. E aí eu vou parar 5 minutos, vou respirar, vou beber uma água, vou me alongar, sabe? Respirar, como a Cássia falou, e aí eu volto mais 25 minutos e faço mais 25 minutos dessa atividade até que ela seja concluída. Ou eu faço e vou, se eu concluir em 25 minutos, vou para outra atividade que eu preciso realizar. Muita gente, né, não aplica a técnica no seu formato original, que são os blocos de 25 minutos. Eu, por exemplo, faço blocos maiores, faço blocos de 1 hora e descanso 30 minutos, mas aí eu também dou uma triplicada no meu momento de descanso, né? Então, assim, você pode fazer blocos maiores, mas sem esquecer também de dar um bloco maior de descanso. Mas se você é uma pessoa que procrastina, você é uma pessoa que tem problemas de foco, né, de passar, inclusive, você pode estar dizendo assim, né, Carol, é impossível para mim passar 25 minutos fazendo só uma atividade. Calma. Se você é esse tipo de pessoa, faça o bloco de 25 minutos. Para a gente fazer esse método, né, para a gente aplicar ele, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma listinha das nossas atividades, fazer o checklist, né, ter noção do que a gente precisa fazer. A gente vai precisar de um cronômetro. Muita gente vai dizer assim, Carol, posso usar o do celular? Pode, mas para você usar o do celular, você tem que se comprometer. Gente, todos esses métodos e essas coisas que a gente vai falar para vocês não vão adiantar de nada se não houver minimamente um comprometimento, né? Se houver uma vontade, se fizer sentido para você ser assim, tá? E aí, quando você for usar o cronômetro do celular, use o celular apenas com a função cronômetro. Desliga a internet, desliga notificação, sabe? Coloca no modo não perturbe. Eu acho que a maioria dos celulares hoje tem um modo sem distrações, que é um modo que o celular realmente para de funcionar e só funciona coisas muito básicas como o cronômetro. Então, assim, é foco também, tá? Então, você pode usar, você vai precisar no início também de uma folha em branco e de uma caneta ou um lápis. Por quê? Porque quando você começar esse método, os primeiros 25 minutos, você não vai focar. Você vai, sim, interrompido por uma pessoa, você vai sentir uma sede insaciável, vai precisar sair, você vai sentir fome. Enfim, vai acontecer várias coisas que vão te dispersar dos 25 minutos que deveriam ser ali totalmente restritos àquela atividade. O que você vai fazer? Você vai pegar aquela folha em branco e você vai anotar aquilo que te distraiu, aquilo que te tirou teu foco, aquilo que te dispersou. E aí, no final da atividade, você vai ver essa listinha e vai ver tudo aquilo que está te distraindo, tudo aquilo que está te dispersando, e vai pensar você mesmo
e mesmo, né, uma forma de evitar aquilo. Porque é uma coisa muito pessoal, uma coisa que ninguém vai poder dizer para ti o que tu vai ter que fazer, o que tu vai ter que mudar, né? Então, assim, é nesse momento que você vai avaliar e você vai ver o que está tirando a sua atenção e seu foco de verdade. Mas, realmente, ele é um método que é muito eficaz, gente. A maioria das pessoas que usa, claro, tem pessoas que não vão se dar, porque, enfim, são diferentes, mas uma boa das pessoas que usam esse método, elas dizem ter sucesso. Então, assim, se vocês quiserem testar, realmente é uma coisa muito massa. Eu já testei, e para quem está iniciando em organização, né, que não tem essa prática, não tem esse costume, ou que, como eu falei, tem dificuldade de foco e procrastina muitas coisas, é um método que vai te ajudar bastante. O terceiro método, ele é um método que eu acho, assim, incrível, ele é maravilhoso, porque ele é simples, ele é muito simples, ele é muito funcional, ele até é apelidado por algumas pessoas como o método dos preguiçosos, mas não tem nada a ver, viu, gente? Que é o método Ivy Lee. Essa metodologia, como ele fala aqui, né, ela é muito funcional porque ela está sustentada pelos 3 pilares mais importantes da produtividade e da organização, que é o restringir, o planejar e o realizar uma tarefa por vez. Nesse primeiro passo, ele é, inclusive, formado por 5 passos, né? São 5 coisas que você tem que fazer para conseguir realizar esse método. Mas são 5 coisas muito simples, né? No final do seu dia, ou no final do seu expediente de estudo, de trabalho, né? Você vai sentar e você vai escrever 6 tarefas, vou colocar 6, 6 tarefas que você precisa ou quer realizar no dia seguinte, mas no final do dia, tá, gente? Não é no começo, não é no meio, é no final. E você vai colocar essas 6 atividades que você precisa fazer, que são importantes. E no começo do dia seguinte, você vai priorizar essas 6 atividades. Quando a gente fala de organização, é muito importante a gente ter uma ideia de priorizar. Priorizar aquilo que tem que ser feito urgente, priorizar as suas demandas mais importantes. Então, esse método é muito eficaz nesse sentido. E aí você vai priorizar essas atividades conforme a ordem de importância que elas têm, certo? E aí você vai realizar, nesse terceiro passo, a primeira atividade. E aí você só vai passar para outra atividade quando você terminar essa primeira completamente. Como assim? Por exemplo, eu tenho que escrever uma lauda do meu artigo hoje. Então, essa é a minha coisa mais importante de hoje. É a coisa mais importante que eu tenho para fazer e está lá na minha 6. Eu vou escrever esse artigo, essa lauda, e só quando eu terminar essa lauda é que eu vou passar para uma próxima atividade. Aí essa próxima atividade pode ser, não sei, ler um livro, pode ser qualquer outra coisa que você já tinha programado naqueles 6 do dia anterior, tá? Então, primeiro, você vai definir as 6 coisas mais importantes do seu dia no final do expediente do dia anterior. Segundo, você vai priorizar essas 6 coisas, vão ser a prioridade do seu dia para realizar. Você vai se concentrar na primeira atividade, só vai passar para outra atividade quando você finalizar, tá? E assim por diante. No quarto, você vai pegar as tarefas que você não conseguiu realizar, porque pode acontecer, né? Você planejou lá 6 tarefas, você só conseguiu realizar 5 ou 4. E essas vão ser as principais tarefas do próximo dia. Então, se você hoje tinha 6 coisas para fazer, só conseguiu realizar 4, você vai colocar lá no seu planejamentozinho só mais 2, você vai colocar as 2, desculpa, e depois mais 4 coisas que você precisa fazer. Por que E a gente vai fazer isso repetidamente, todos os dias, né? Todo dia você vai sentar de noite, vai planejar as 6 coisas e vai realizá-las no dia seguinte. E aí você pode falar assim, isso parece simples, parece uma coisa fácil, parece uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Parece. Mas o sucesso desse método, porque, gente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, ele é um método de muito sucesso aí mundatório. O sucesso dele é porque ele é simples, ele é prático, ele não exige que você use nenhuma ferramenta diferente. Você não precisa de um cronômetro como no Pomodoro, você não precisa fazer um plano gigantesco, né, abrangendo tudo da sua vida como no GTD.
ele é uma coisa simples, ele é uma coisa assertiva, ele é uma coisa que você planeja, vai lá e faz uma coisa de cada vez. E um grande mito que existe dentro desse mundo de organização e de produtividade é você ser multitarefa. A multitarefa não existe. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma ilusão. Você pode até fazer e pode parecer bem feito, mas a que custo foi isso? Porque se você fez e ficou bem feito, é porque você negligenciou alguma coisa. E geralmente é a tua saúde mental, é a tua saúde física. Então, assim, é um mito, não existe. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você faz várias coisas pela metade. A realidade é essa. E pode até parecer promissão no início, mas com o tempo, isso vai te desgastar e vai te levar para um lugar difícil. Então, assim, eu gosto desse método e ele faz sucesso porque ele é focado nisso, né? Em você não ser uma pessoa multitarefa, em fazer uma coisa de cada vez. Ele é assertivo, você planeja e executa, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, quiser comentar, quiser dizer assim, não, gente, não gostei, tá? Inclusive, podem comentar também. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A minha internet está com alguns problemas e também não estou em casa. Por esse motivo, não ligarei a câmera. Acredito que os métodos anteriores, tanto quanto esse atual, são importantes. Mas eu me revejo mais neste método atual, porque é um método que, quer seja na academia ou nas organizações, o indivíduo usa frequentemente. E se não usar, então distorce o seu trabalho. Porque, de alguma forma, eu não usava esses métodos. E eu fiquei mais surpreso ainda e encantado para que esse método eu possa usar. Porque, às vezes, eu faço coisas, tipo, dou sequência de uma atividade que no outro hora não tinha terminado outras, tá vendo? Então, esse método, se calhar, vai ajudar não só a mim, tanto outros colegas que estiveram aqui, se calhar também têm distorcido os seus planejamentos. E, curiosamente, esse método também, acho que é um método do indivíduo, né? Eu já tinha ouvido esse método anteriormente, e que na altura, ele, quando usou esse método, tinha muita recompensa na sua empresa. Eu já ouvi uma vez, mas não tinha aprofundado. E hoje se calhar, eu vou aprofundar mais esse estudo. E eu agradeço muito pela linda e rica aula que está sendo dada aqui. Poderemos aprofundar mais ainda nos outros encontros. Muito obrigado. Ai, a gente que agradece, mas eu acho que você colocou um ponto assim muito chave, que ele é um método que você pode usar para academia, você pode usar para a vida, você pode usar para o seu trabalho, né? E eu realmente gosto muito disso. O que você falou sobre a questão da empresa, esse método, né, ele surgiu para uma empresa. Tinha um cara lá nos Estados Unidos que tinha uma empresa, eu não vou me lembrar agora o nome, mas ele tinha uma empresa e ele era muito famoso, ele queria muito aumentar a produtividade da empresa dele. E aí esse cara, o Ivy Lee, ele era um mestre lá de produtividade, e o cara chamou ele para trabalhar com a empresa. E a história é tão legal, porque assim, o Ivy Lee pediu só 15 minutos com cada administrador da empresa. E disse que não pediu recompensa, ele disse que o cara ia pagar ele no final o que ele achasse que valia. Então, no final, ele ganhou $25 mil, se eu não me engano, que hoje é referente para a gente uns 400 mil, sabe? Porque ele realmente foi eficiente. Ele só gastou 15 minutos com cada um dos executivos lá da empresa. Porque realmente é uma coisa muito prática, né? É muito fácil. E é uma coisa que a gente meio que já faz, só precisa dar uma ajustada, né? De não misturar as coisas. Então, eu acho ele muito eficiente. Eu sempre falo desse método que eu realmente amo e me ajudou bastante. E é isso, gente. Eu vou parar aqui a minha contribuição e eu vou passar para a Cássia. O legal, Carol, é que tu falando agora, né? Tem algumas práticas que eu já faço no meu cotidiano. Eu nem sabia, né? Tipo, ao final do dia, fazer a listinha para o outro dia já começar a trabalhar. Eu tô meio que fazendo um popurrí depois que tu falou do Pomodoro. Eu tô tentando usar o aplicativo, que eu vou já compartilhar essa experiência para tentar ter esses momentos de respiro, né? Tipo, eu faço atividade, mas eu também preciso respirar, porque a coluna pede a hora.
E, gente, a gente vai falar um pouquinho agora de algumas dicas valiosas para a aula remota, né? Aula remota requer o quê? Bumbum sentado numa cadeira desconfortável, não que a cadeira da sala de aula era super confortável, que a gente sabe que não era, mas dentro da nossa casa, eu não sei se todo mundo tem a possibilidade de ter uma cadeira super confortável. Eu não tenho, né? Ou ter um espaço, pois é, ou ter um espaço, né, de estudo, tipo, esse privilégio eu tenho, mas eu sou constantemente interrompida por pessoas de casa, inclusive saudade e redenção. Mas, no entanto, eu queria falar para vocês de 5 dicas valiosas para aula remota que possam fazer um pouco de diferença na vida de vocês. Quando eu falei da técnica Pomodoro, unida a outro método que a Carol explicou, eu penso muito nessa ideia do alongamento. Gente, alongar é tão importante. Vou revelar uma pequena coisa para vocês. Eu tenho um problema do nervo ciático. Então, às vezes ele inflama e eu não posso ficar muito tempo sentada, também não posso ficar muito tempo em pé. Então, o alongamento é o que me cura. E dentro desse processo de estar sentada, e por vezes, né, a gente não tem tanto tempo de levantar, se esticar e tudo mais, movimentos simples podem ajudar a gente. Tipo, movimento da cabeça, né? Faz esse movimento em ó, que inclusive estrala os ossinhos aqui, maravilhoso, e que vão ajudando a gente a dar continuidade com nossos estudos sem ficar tão tenso, né? Assim, meu Deus, eu não consigo mais me movimentar. E outro ponto importante, sempre que a gente for iniciar, no caso, antes de estudar, é tomar um bom banho, né? Tomar um bom banho para levar todas as coisas ruins, descer pelo ralo e a gente ficar o mais relaxado possível. Para a gente começar os nossos estudos, né, com a mente limpa e também com o corpo mais leve. A Carol falou uma coisa maravilhosa sobre evitar as distrações. Eu tenho um negócio no meu celular que eu acho maravilhoso. A Carol falou de um aplicativo que se usa muito, mas o meu é o tradicional, é o modo avião. Tá com o modo avião e para não ser interrompida mesmo, né? A outra coisa que eu fiz para tentar evitar, quando ele não está no modo avião, é tirar a notificação do WhatsApp, é tirar a notificação do Instagram, é tirar a notificação do e-mail, porque tal hora, toda notificação que chega, a gente automaticamente vai querer ver o que é, o que foi, o que aconteceu, isso, aquilo, outro. E isso são distrações que ao longo do dia a gente vai perdendo um monte de tempo por conta desse celular que é benéfico, mas também maléfico em alguns momentos das nossas vidas. A gente tem que ter essa ciência. E criar um ambiente de estudos adequado e organizado. Normalmente, quando eu vou iniciar os meus estudos, na verdade, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu pego é uma vassoura e eu vou ao meu quarto e tento colocar as coisas no lugar, né? E aí, posterior, eu tomo banho e dou o procedimento às demais coisas. Mas tem gente que não consegue, né? Não tem esse privilégio de ter um quarto, de ter um espaço silencioso para poder estudar. Eu sei que é difícil. Uma dica que eu dou é tentar ver dentro da conjuntura familiar o horário que tem menos gente, né? Tem 0 pessoas dentro da sua casa. Aqui em casa, normalmente, pela manhã é o meu horário de estudo. Eu acordo cedo, começo a estudar, porque eu sei que quando chega meio-dia, começa o movimento de pessoas e que, infelizmente, eu não vou conseguir render mais tanto. Então, se você não pode ter um quarto, um espaço mais adequado, vê um lugar da casa em um horário que tem um mínimo de pessoas possíveis. Tem algumas amigas da enfermagem, mas o pessoal da enfermagem sabe que é mais hard, que elas gostam de estudar de madrugada, né? Elas acordam mais cedo, 4 horas da manhã, para começar a estudar, porque tem o silêncio e elas se sentem melhor. Eu não sei se para algumas pessoas isso seria mais saudável, né? Mas vamos tentando adaptar da melhor forma possível para a gente ter o nosso espaço de silêncio e um ambiente mais tranquilo para a gente poder estudar. A Carol falou uma coisa para mim que eu fiquei assim, meu Deus, evitar conforto excessivo. Eu falei para vocês que eu tenho dor na lombar. Então, na hora do ambiente de estudos, ele passa a ser a rede. Erradíssimo. Eu sei, Carol. Mas como eu tô com a dor na lombar, eu
vou para a rede, né? Nem a cama dá certo, gente. Eu vou para a rede, pego o computador e continuo estudando. Eu consigo fazer isso, mas eu sei que tem gente que não consegue. Então, se você que está aí assistindo a gente não consegue, não faça, né? Tome o seu banho, vista uma roupinha bonitinha, sente e comece a estudar, né? Evite o conforto máximo possível. Em tempos de pandemia, o pijama, aquela roupinha mais tranquila, também faz parte do meu guarda-roupa, né? Do meu cotidiano. A Carol também estava me dizendo que isso é péssimo, porque dá um sinal de relaxamento. A gente quer fazer o quê? Dormir. Se você tem esse problema de botar um pijama e achar que é para dormir, não faça. Não faça, não vista o pijaminha, vista uma roupinha que como se você fosse lá para a Unilabre, subir o Palmares 3, depois descobrir que a aula não é no Palmares 3, no terceiro andar, e sim no Palmares 2, no terceiro andar. E tente vestir uma roupa mais confortável possível, mas não tão confortável ao ponto de você querer dormir, certo? A gente vai passar para a próxima. Cássia, eu queria só fazer uma situação, né? Pronto. Quando a gente fala de banho, não é uma questão, as coisas que a gente traz aqui não são baseadas em achismo, né? Que a gente acha que vai funcionar ou por causa de alguma coisa assim. Mas, assim, se vocês pesquisarem, né, a gente deu uma pesquisada antes, e, assim, o banho, ele tem ele consegue fazer a gente despertar, né? O banho não está relacionado apenas a uma higiene, mas, assim, quando você toma um banho, principalmente a gente que, eu acredito que a maioria que não tenha um chuveiro elétrico em casa, pelo menos eu não tenho, a gente costuma tomar um banho na água natural, né? E essa água, ela tá um pouco mais fria, às vezes não. Mas ela dá aquele estalo, assim, você às vezes tá molinho, então o banho já fica mais alerta. Então, existem estudos que comprovam isso. E na questão do conforto, da mesma forma. A Cássia estava colocando a questão do pijama, né, e tal. E às vezes não é uma coisa que acontece, que você faz... Ai, gente, tá me fugindo a palavra, vocês me desculpem. Mas não é uma... você faz inconscientemente, tá? O seu inconsciente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem... ele funciona de uma forma que, assim, algumas coisas são gatilhos, né? Algumas coisas são gatilhos. Um ambiente mais escuro é um gatilho para você dormir, né? Fisiologicamente falando. Não estou envolvendo outras questões psicológicas, emocionais e sociais. Mas fisiologicamente falando, né? O uso de um pijama, né, é associado ao dormir. Então, o seu cérebro entende que ele tem que dar uma desacelerada, sabe? É como um algoritmo. Você vai dando pistas para o seu corpo, para a sua mente, vai fazer. E aí você confunde. Eu boto um pijama, vou estudar, o cérebro fica, quê? Né? Porque ele não é esse o estímulo que ele tem normalmente. Qual é o estímulo que ele tem? Usar o pijama e dormir. Então, assim, é uma coisa que te desgasta também, tá? Então, existe todo um estudo psicológico, neurológico, por trás dessas informações. Né? É importante a gente, né, perceber isso, porque depois eu não fazia isso, eu ficava assim, meu Deus, o que tem a ver? É só uma roupa, mas não é, né? É toda uma estrutura que tem por detrás disso, uma simbologia. Eu lembro, Carol, que na disciplina de Economia Política, a professora ela sempre dizia isso, o nosso corpo, ele aprende uma série de construções sociais, e o ato de dormir, a necessidade de comer, a roupinha que a gente vai vestir na hora de dormir, são todos aprendizagens do nosso corpo, né? E quem controla o nosso corpo é essa grande e maravilha relíquia do bem, que é o cérebro. Então, é como a Carol falou, a gente vai ao longo da nossa história de vida, aprendendo uma série de coisas, e quando a gente faz algo diferente, o nosso cérebro vai entender de outra forma. Tipo assim, pijama é para dormir, o quarto escuro, né? Mas aí vai depender de cada pessoa. Tipo, o quarto escuro, para mim, eu tenho astigmatismo. Então, para mim, o mais escuro é melhor. Mas cada pessoa age e tem um corpo, né? Uma corpa diferente. E aí você tem que se perceber para ver o que realmente seu corpo está dizendo, tá? Eu acho que o próximo é a gente falar um pouquinho sobre planejamento, né? O legal de falar sobre planejamento... Passa, Carol, por favor. Muito bem. O legal da gente falar em planejamento é porque a gente... Só a moto.
é que a gente tem várias ideias do que é esse planejamento, né? E aí, conversando com a Carol, ela foi compartilhando comigo algumas informações que são super importantes, e quando a gente começa a pensar, né, trazendo para si na nossa experiência de vida, a gente vê realmente que tem sentido. Então, definir uma meta de estudos, né, realista, talvez seja o ideal. Eu normalmente faço correção de trabalhos acadêmicos, né, de formatação em ABNT. E aí, às vezes, chegam uns colegas dizendo assim, Cássio, eu queria saber quanto é isso, aquilo, outro. Aí, mas são quantas páginas? Eu acho que vai ser 60. Eu fico, como assim tu acha? Ele, não comecei ainda. E tu vai começar quando? Não, eu tô começando agora, mas eu tenho que entregar daqui a 30 dias. E é isso, tipo, em 30 dias a pessoa quer fazer um TCC. Dentro da nossa estrutura, né? E aí eu posso falar da minha experiência, que tem um TCC, que tem disciplinas, que tem a bolsa, que tem cuidados de casa, que tem cuidados da mãe, cuidar da saúde, uma série de coisas que a gente tem que fazer diariamente. A gente tem como se dedicar somente a uma atividade como um TCC? Não. Então, é necessário que a gente se planeje no decorrer dos semestres, né? No caso do nosso curso. No meu caso, eu sou do BHU. O BHU ele tem 3 TCCs. Então, a gente tem 3 TCCs para poder se planejar, né, e executar um trabalho o mais tranquilo possível. Tem disciplinas, ou melhor, tem cursos que não tem esse privilégio, que eu acho, sabe? Ter 3 TCCs em 3 disciplinas, em 3 semestres diferentes. Que o TCC, TCC1, TCC2 ou TCC, o último semestre final, corre e faz tudo certo. E às vezes dá certo e às vezes não dá. E aí, quando a gente fala nesse passo a passo do planejamento, é pensar tudo que você vai precisar para desenvolver esse trabalho. Estou dando como exemplo o TCC, mas pode ser várias coisas. Dentro do planejamento do TCC, um exemplo, né? A gente precisa, desde o início, depois que escolher o nosso tema, tem que começar a fazer os fichamentos, tem que começar a fazer os resumos, as resenhas, tem que pensar em um monte de coisas para quando a gente começar a escrever, a gente ter metade do trabalho já pronto, né? A segunda parte é o sentar e escrever. Então, sem um planejamento prévio, né, pensando no objetivo da pesquisa e tudo mais, a gente não vai conseguir executar esse projeto ou essa nossa meta pessoal, seja lá qual for. Eu uso o TCC porque é dentro do nosso universo acadêmico, mas pode ser outra coisa também. Montar um cronograma de estudos com dias e horários fixos. Gente, eu sou fã de 2 coisas, né? Além de outras coisas também, do planner, né? Que hoje em dia faz parte da minha vida, e o checklist. Esse aqui é o meu checklist diário. Todo dia eu vou lá, né? Faço o checklist de coisas que eu tenho que fazer no outro dia. E aí a gente pensar nesse cronograma das coisas que a gente tem que fazer, que no caso meu é o planner, mas também é o Google Agenda, que daqui a pouco eu vou falar, torna mais fluido as nossas atividades do dia a dia, né? E dão esses passos de respiro que a gente precisa respirar para poder se alimentar, tirar um cochilo quando precisa, fazer um alongamento. E aí tem um outro ponto importante, que é ter disciplina e constância. Quando a gente fala em ter disciplina e constância, eu já vou falando dos erros, que no caso é os últimos erros, né? Que é o deixar para depois, a procrastinação. Quando a gente tem disciplina e constância, a gente consegue desenvolver as coisas no período que as coisas têm que acontecer. Tipo, se sexta-feira o professor ele quer que a gente faça a leitura de um texto, a gente vai se organizar na semana para fazer essa leitura prévia, fazer o fichamento, para no dia da aula a gente estar pronto. Se a gente deixar tudo para a última hora, vai virar né, que chamam de bola de neve. A gente não é americano aqui na neve, eu vou chamar de bola de M, né, que é a junção de um monte de coisa que dá errado e vai chegar um momento que nada vai dar certo e a gente vai acabar tendo que desistir de alguma coisa. Por experiência, até eu digo por experiência própria, às vezes a gente abandona o que é mais importante e resolve deixar para fazer as coisas que são mais simplórias, mais simples, que não são de fato os objetivos da nossa existência como estudante, né, como na vida acadêmica.
Outro erro que a gente faz muito, que a Carol até já falou, é o não deixar um tempo reservado para a gente descansar. A gente precisa descansar. Eu adoro cuidar de planta, meu povo. Eu tenho um gato, cachorro e tenho uma planta. Eu tenho que ter o meu momento, que é um momento de relaxo, para poder cuidar das minhas plantinhas. Eu tenho que ter um momento para me relaxar, que é o cozinhar, que eu adoro fazer isso. E tem uma série de outras coisas que todo mundo precisa. Quem namora, precisa namorar, dar atenção ao namorado. Quem tem mamãe, papai, todo mundo, familiares perto, precisa desse momento. E precisa também interagir com os amigos. Esse espaço, né, esses espaços também são necessários. Porque senão, né, a gente vai aos pouquinhos sendo deixados levar e vai acabar adoecendo, tá? Planejar apenas tarefas pontuais, como as aulas e atividades. A gente sabe que a gente todo dia, não sei vocês, mas 4 vezes a semana eu tenho uma aula, e aí eu vou planejar dentro do meu cronograma só essas aulas? Não dá. Eu tenho outras coisas para fazer também. Eu tenho a reunião do PET, eu tenho essa atividade maravilhosa que a gente está tendo hoje aqui, eu tenho que levar a mamãe ao médico, eu tenho uma série de outras coisas, e todas elas vão entrando dentro do meu planejamento, né? Seja através do planner ou do checklist, ou seja através do Google Agenda, que eu vou falar já um pouquinho mais disso sobre vocês. Carol, tu quer fazer alguma fala? Suas falas são tão importantes. Todas, né, amiga? Todas as nossas falas são. Só uma coisa que eu gosto sempre de pontuar quando eu estou falando sobre planejamento, né? Eu vejo que é a dificuldade das pessoas. Você não pode fazer um planejamento sem ter um objetivo, sem ter uma meta. E aí, o que acontece? Muitas vezes você quer só pontuar, porque eu estou falando de planejamento, né? Planejamento é essa coisa mais ampla, que é uma coisa que abrange mais coisas. Você pode ter uma rotina, desculpa, gente. Você pode ter uma rotina e fazer coisas do dia a dia, mas isso não é o seu planejamento. O seu planejamento é uma coisa ampla, né? Por isso que a gente colocou que é um erro você planejar só coisas pontuais, né? Coisas pontuais fazem parte da rotina. E a rotina, ela ajuda a gente a ter disciplina, ela ajuda a gente a ter constância, né? Porque é nesse momento que a gente está com horários fixos, é nesse momento que você vai acostumando, né? Vai se acostumando a sempre fazer aquela coisa que você vai tendo essa disciplina, que você vai tendo a constância, né? E tudo isso é embasado pelo seu objetivo, pelaquela coisa que você quer alcançar, né? Então, como a gente está falando de estudo aqui, eu quero concluir o meu curso. Esse é meu objetivo maior. Quais são as minhas metas? São as estratégias que eu vou traçar para conseguir realizar isso. E aí eu vou montar a minha rotina. Dentro da minha rotina, o que eu preciso fazer para chegar lá? E essa rotina não pode ser só estudo, né? Acho que é isso que a gente está falando. A gente tem que ter noção de quando a gente vai planejar que você tem que colocar os seus estudos, você tem que colocar a sua vida, você tem que colocar todas as coisas, que uma hora elas vão se chocar. E a gente passa por Saúde, isso direto, né? A gente passa por isso direto, abdicando, e quase sempre, abdicando de uma coisa pessoal para conseguir dar conta das coisas da faculdade. Acho que quem aqui não passou por isso, parabéns, porque você tá muito organizado e organizada, mas enfim, em algum momento a gente vai fazer isso por uma necessidade, mas em alguns momentos a gente faz isso porque a gente não organizou direitinho a vida, né, a rotina. A gente não tem, a gente não é ensinado. Eu acho que o grande debate, para mim, quando eu falo de planejamento, para quem não sabe, eu trabalho com isso há algum tempo, já estou até dando consultoria, fazendo o marketing, né? Mas assim, é que a gente não é ensinado na escola, a gente não tem um momento na escola para falar sobre organização, sobre planejamento. A gente não fala sobre isso em casa, a gente não fala sobre isso nas nossas rodas de amigos. Sim, é uma coisa que você aprende sozinho, você tem que ir lá e ver como é que faz e correr atrás, porque senão ninguém também vai te ajudar, vai te alertar sobre isso, sabe? E nesse meio, assim, de estudos, eu acho que a gente é muito, muito agressivo, a gente é muito desumano. Você pega as crianças, olha, você pega as pessoas que estudam para Enem, você pega as pessoas que estudam para vestibular, elas só passam se elas morrerem de estudar. E eu acho que não é assim, é abdicar de tudo, abdicar da vida.
e só estudar para poder conseguir. Eu acredito que não deveria ser assim, né? Eu acho injusto, né, que as pessoas não sejam preparadas para viver a vida da melhor forma que elas possam viver. E isso é um problema, assim, para mim, né, na minha visão, um problema gigante, é um problema social, né, que a gente não questiona. A gente acaba sendo estimulado, ensinado sempre a competir, né? Só vai conseguir se competir. É aquela coisa que eu falei, que a gente transformou isso, a gente não, né? Enfim, as pessoas transformaram isso numa coisa tóxica, né? E ser produtivo é uma coisa tóxica. Eu acho que dentro dos grupos de trabalho que eu já participei, dentro dos grupos de trabalho que eu vejo, e quando eu vejo pessoas falando sobre produtividade, hoje tem mudado bastante. Mas as pessoas sempre colocam isso, que você tem que fazer mais, em menos tempo. E eu já fui essa pessoa, eu digo com toda a propriedade, que eu já fui a pessoa que deixa tudo para cima da hora, que queria fazer um monte de coisa de uma vez. Essas coisas que eu tô falando aqui, era tudo a pessoa que eu era. Eu tenho lugar de fala, né, para falar, porque eu vivi isso, eu fazia isso. E isso me custou muitas coisas. Então, assim, por isso eu gosto de falar desse tema, né? E eu já errei bastante. Graças a Deus, deu um jeito de aprender. Mas eu queria que você dissesse, olha, não precisa, não é assim. Se você é organizar dessa forma, você não precisa ser assim. Né? Isso, eu acho que isso impacta no que o Pedro estava perguntando muito lá atrás. Por que o que a gente pode fazer, né, nesse contexto? Eu vejo que os professores eles acabam passando muitos textos, né, muitas coisas para a gente assistir, porque eles precisam repor esse tempo, né, de aula que é cobrado, não é uma coisa só deles, mas enfim, que é cobrado, e a gente tem que administrar isso, só que não, é como eu falei, ninguém disse pra gente como é que a gente tem que administrar, ninguém falou que existe uma forma de administrar, né, só colocou que tinha que ser feito, então acho que passa por esse debate também. Eu acho que uma outra coisa importante é fechar o planejamento. Então, uma coisa que eu fazia nos anos anteriores, que, tipo, eu tinha um planejamento do ano, né? Normalmente eu faço isso, faço planejamento do ano, só que tal hora chegava e assim, ai, Cássia, tu pode fazer tal coisa para mim? Ah, mas tu pode fazer coisa. E tal hora eu ficava tão cheia de coisas para fazer que eu não conseguia mais desenvolver o que eu tinha planejado, né? O ano de 2021, né? O ano 2020, na verdade, pandêmico, me deu alguns tapas na cara que me fez perceber o quanto isso estava me prejudicando, né? É tanto que no começo do ano eu já fechei. Tipo, eu sei que eu tenho que algumas prioridades, que é o PET, o TCC, as disciplinas e cuidar da saúde da minha mãe. Então, são esses pontos que eu tenho que resolver e é isso que eu vou fazer. Algumas coisas vão ficar mais tortuosas, por como você mesmo falou, Carol, tem disciplinas que acabam sendo mais cobradas, que estão virando quase monstrinhos, né, nos perseguindo, mas a gente tem que tentar vivenciar com isso e sem permitir que outras coisas venham de fora e acabam destruindo, né, o que a gente planejou no começo do ano, que também é difícil, né, a arte de aprender, é a arte de dizer não. Eu acho que isso aí a gente também está aprendendo. Isso é uma coisa muito falada também, né? Quando eu estava fazendo minhas pesquisas, da gente aprender a dizer não. E eu acho que sim, você falou sobre fechar o planejamento, e me veio outra coisa, que volta à primeira meta, à primeira questão, né? De definir uma coisa realista. Às vezes você planeja, mas você está planejando uma coisa que é impossível para você. Você planeja, às vezes, trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Tem muita gente que faz isso. Existe uma doença, né? Os workaholics, são pessoas viciadas em trabalho. E acontece isso. Acontece demais. Você não fechar no sentido de você lotar um planejamento de coisas que você não vai conseguir fazer. E assim como é difícil a gente aprender a dizer não, é difícil a gente aprender a cortar coisas da nossa vida. E algumas coisas não vão. A gente tem que ter sempre ciência de que algumas coisas não vão entrar no seu planejamento que você não vai conseguir fazer. E para mim, assim, falando de uma experiência pessoal, foi o que mais doeu. Eu dizer que eu não posso fazer uma coisa, porque eu não vou, não é que eu não vou conseguir, porque se a gente for essa questão de conseguir, todo mundo consegue, mas é a que custo você vai conseguir fazer isso, né? Então, chegar esse momento de você dizer, olha, isso não vai entrar no meu planejamento porque não dá. Eu vou colocar isso aqui em stand-by. Ele vai entrar em um outro momento da minha vida. E aí, tudo isso passa por um processo também de autoconhecimento, que é outra coisa que é muito difícil para o ser humano.
de trabalhar essa questão, né? De olhar para si. Então, assim, se você voltar lá no método GTD, que eu estava explicando no início, como ele é um método para uma coisa mais abrangente, como o planejamento, ele vai te forçar em um momento a olhar para você e a tirar e colocar coisas da sua vida. Então, esse passo é um passo doloroso. E às vezes, quando a gente está falando de planejamento, de montar uma rotina, parece tudo tão lindo, tão bonito. E falando de que é difícil, é doloroso. No início, você não vai cumprir tudo que você planejou. Se você for com esse sentimento de que vai ser perfeito e tal, vai se frustrar, né? O perfeccionismo é outra coisa que atrapalha o seu planejamento, atrapalha você realizar atividades, porque você quer fazer as coisas. Eu vejo muita gente sofrer disso, né? Pessoas que falam comigo, Carol, mas eu não consigo fazer, porque eu faço isso aqui 3 vezes e eu não acho que tá bom, eu não acho que tá perfeito, então eu não vou entregar. Olha aí como a pessoa tá se gastando, tá perdendo tempo, energia. Então, assim, não é que você vai entregar uma coisa mal feita, mas você fez. Você viu que aquilo tá bom. Você tem que aprender, isso aqui que eu tô podendo entregar agora. E não se cobrar tanto, sabe? Não, sei lá, tem essa cobrança, né? Eu acho que no universo da universidade isso acontece muito, porque a gente, como você falou, tá sempre competindo, sempre querendo uma pessoa outra, você está sendo sempre julgado, mas é esse processo de se conhecer que vai fazendo você abdicar de algumas coisas, vai fazendo você compreender outras, e esse processo realmente ele é lento, ele é doloroso e ele não é fácil. Então, eu sempre gosto de deixar isso explícito, né, quando eu tô falando com as pessoas, porque às vezes parece muito bonito eu chegar aqui e dizer, você faz isso, isso e aquilo, e vai dar certo. E não é bem assim. Eu falo muito, né, Maria? Sou igual a Juliette, vão já me cancelar. Necessário. Vou passar, né? Eu sempre esqueço de passar o slide. Dicas de estudo. Nas dicas de estudo, a gente vai voltar a esse ponto, né, gente, de se cuidar. Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono. Porque, como eu falei para vocês, a gente pesquisou algumas coisas, né? Muitas coisas físicas afetam nosso desenvolvimento intelectual. Então, um corpo que ele não está alimentado como ele deveria, descansado como ele deveria, ele não aprende como deveria. Se você bota gasolina para ir, se você precisa de um tanque cheio para ir daqui para Fortaleza, só botar meio, você só vai chegar até a metade do caminho, né? A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se eu tô só sugando dele, não tô dando a ele coisas para funcionar, ele não vai funcionar. E aí é aquele velho ditado, né, de saber mediar. Nem comer demais, nem comer de menos, nem dormir demais, nem dormir de menos. Saber entrar ali naquele meio termo, porque a gente precisa disso. E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, a Cássia, não foi nem sobre esse ponto, né? Foi sobre o ponto do local de estudos. A Cássia pontuou uma coisa que nem todo mundo tem esse privilégio. Às vezes, nem todo mundo pode se alimentar bem, né? Então, infelizmente, isso é uma realidade do nosso país. Nem todo mundo pode se alimentar bem. Nem todo mundo bem, porque nem todo mundo tem uma cama, nem todo mundo tem um quarto. Mas, enfim, se você tem minimamente esses recursos, tente cuidar minimamente de você, né? Desde as suas limitações, dentro das suas limitações, você tem sempre que estar dando essa atenção. Acho que quando a gente coloca esse cuidar da sua alimentação e do seu corpo, é muito nesse sentido, de tentar dar uma atenção para o que você necessita, porque o teu corpo está pedindo, o corpo, ele dá sinais, né? Gente, vocês podem me perdoar só um minuto que eu preciso botar o notebook para carregar, ele está descarregando. Só um segundinho, tá? Mas é isso, às vezes a gente peca por excesso e outras vezes por falta, né? A pandemia, eu posso falar por mim, ela me possibilitou dormir um pouco mais, que eu percebo que eu durmo um pouco mais, mas em compensação, o que eu era super bonitinha em relação à alimentação quando eu estava na Unilab, eu me errei tudo. Aqui, a pessoa acima do peso toda. Mas dormir, eu tô dormindo, obrigada. Pois é, e aí, como eu estava falando, né, o corpo ele dá sinais. Se você está aqui na frente do computador, você não está conseguindo entender, você já tentou e tal, é porque ou você está com a cansada,
ou você está com sono, ou você está com fome, ou você está alguma coisa, gente. Quando você chega assim no limite e o seu corpo diz, eu não consigo mais enxergar isso aqui, eu não consigo mais aprender, eu não consigo mais ouvir, é hora de parar. E a gente às vezes não para, né? Isso acontece muito. E aí, a gente trouxe aqui alguns alimentos que ajudam, né, a potencializar o seu desempenho, né? Frutas vermelhas, peixe, gente, eu detesto peixe, mas eu vou tentar comer mais, porque eu sei que é algo que eu preciso, né? Mas eu não gosto muito, não. Peixe, oleaginosas, fala bonito, chocolate amargo, muito difícil para mim de comer. Abacate, chamate, então, assim, algumas coisas que se a gente começar a inserir um pouquinho, se a gente puder, né, na nossa rotina, nos ajuda, né? Porque são coisas que realmente potencializam. O outro ponto de uma dica de estudo sobre a leitura, né? Você lê o texto mais de uma vez. Na primeira leitura, você faz aquela leitura que tenta focalizar o objetivo, a justificativa, a metodologia, as partes do texto bonitinho, entendeu? Os conceitos, fazendo um fichamento, né? Na segunda parte, você vai fichando, vai grifando os pontos, né? E assim, a gente tem que entender que a gente nunca vai ler um texto só uma vez e esse texto vai ficar fixado na nossa memória. Então, o processo de anotar, de fichar, de grifar, desculpa, ele vai ajudando a gente a fixar as informações do texto, né? Entender mais esse texto. Quando estiver lá na hora da aula, o professor falar um ponto, você já vai naquele destaque, né? Já vai poupar tempo, poupar energia. Então, assim, são coisas que parecem, no primeiro momento, ter uma perda de tempo, ou você está, sei lá, repetindo uma coisa sem sentido, mas que, na verdade, está te poupando tempo, né? São uma dica. E fazer anotações, né, gente? As anotações, elas ajudam, como eu falei para vocês, a gente a fixar os conteúdos. Então, durante as aulas, por mais difícil que seja, você tá ali na frente do computador, às vezes a aula é só um monólogo, às vezes o professor não traz um slide, às vezes é só, enfim, né, a gente sabe o contexto que a gente está passando. Mas, assim, tentar ao máximo fazer uma anotação, né, você pensou uma coisa, não conseguiu falar, porque nem sempre a gente consegue falar, ou a gente quer falar, né, às vezes só pensou, teve um insight aqui, anoto para eu não perder, que isso vai ser importante para mim quando eu estiver fazendo a prova, quando eu estiver fazendo, sei lá, um fórum, né? E, assim, uma coisa que eu falo é de você pensar assim, eu tô aqui, eu tenho esse celular, esse notebook, eu tenho, de certa forma, esse privilégio de estar assistindo essa aula, então, vou fazer por merecer, né? Não é porque a aula tá chata, ou porque não está estimulante, que a gente vai perder essa oportunidade, porque essa oportunidade não vai voltar, a gente não vai rever esses conteúdos, né? A gente vai ter que aprender de alguma forma sim. Então, vamos facilitar para a gente, vamos facilitar para os professores, que eu acredito que PED também não é fácil. Ontem a gente debateu algumas questões sobre isso na roda de conversa com o Léo e a Mari, né? A gente colocou os nossos pontos enquanto alunos, enquanto dificuldades, em questões de meio, né, de instrumentos, e financeiro também, né? A gente sabe que afeta. Mas os professores também é difícil, é um novo contexto. Eles não são professores de ensino remoto, eles não são professores de ensino à distância, eles são professores do ensino físico, né? Do ensino presencial. Então, eles também estão passando pelas limitações deles. E aí, é você ter isso em mente, né? De que você tem que dar atenção, ler os textos, ver os vídeos das disciplinas, se você estiver vendo o vídeo também, vai anotando durante o vídeo, vai ver o vídeo mais de uma vez, que também ajuda. Quer falar alguma coisa, Cássio? Não, é isso que você falou mesmo, né? Os nossos professores, assim como nós, eles também estão aprendendo. Foi uma discussão muito interessante ontem que rolou, falando exatamente isso, né? Como a gente não estava preparado para ter essa educação usando os recursos da TIC, né? Da Tecnologia da Informação e da Comunicação. E pandemia veio aí para nos obrigar, né? Eu fiz uma pesquisa na minha pós, falava exatamente sobre isso, né? Sobre as TICs dentro da Prefeitura de Fortaleza, né? Que embora exista um programa da Prefeitura para os professores desconheciam, né? Esse incentivo. Você vai conversar com os professores que estão na licenciatura ainda, da UNS, da UFC,
São poucas as universidades que conseguem possibilitar esse acesso tecnológico ao estudante, né? A Carol, inclusive, falou ontem da experiência dela que um professor específico permitia que os estudantes tivessem essa experiência, mas, gente, isso é uma coisa rara. Embora hoje, né, espero que daqui para frente as coisas melhorem, mas para trás era uma coisa bem complexa. E aí eu acho que... Agora é o ônibus. Mas eu acho que é isso, tá hora a gente tentar compreender algumas limitações dos nossos professores e que eles também compreendam as nossas, né? Se ele não está compreendendo, manda um e-mailzinho carinhoso, né? Tenta ter um diálogo com ele, professor, tem uma limitação, meu celular, isso, eu não tenho uma internet boa, estou na serra, isso, aquilo, outro, tenta ter esse diálogo, porque às vezes ele também não compreende, né? Se ele está dentro da sala de estar dele e que tem acesso a tudo, talvez ele não pare para pensar no outro, se esse estudante ele também tem os mesmos acessos que ele. Eu acho que é isso. Tem uma dica que não está aqui, né, mas que eu acho que seja importante também. Às vezes, até remete a algumas coisas que a gente já falou. Às vezes, quando você está montando a sua rotina de estudos, você coloca que vai estudar todo dia. Né? E não tem problema estudar todo dia, tipo, 5 dias da semana você estuda lá. Até porque quem tem disciplina vai ter que estudar, querendo ou não. Quem tem 5 disciplinas. Mas, enfim, é que, às vezes, quando a gente vai fazer os nossos estudos individuais, a gente se cobra para estudar todo dia. E, às vezes, você não precisa estudar todo dia. Às vezes, você está estudando todo dia, mas você está estudando um dia com sono, você está estudando um dia cansado, você está estudando um dia totalmente sem vontade. E aí, nesses dias, você acaba só perdendo seu tempo, porque ou você não estuda de verdade, você acaba não aprendendo aquilo que você está se propondo, em vez de você dedicar, por exemplo, separar, tipo, 2 dias na semana para estudar, e nesses 2 dias você ser realmente focado, tá realmente, sabe, bem para estudar. Às vezes você ganha mais fazendo menos, né? É cheio de clichês, mas assim, às vezes menos é mais, né? Às vezes você diminuir o período e aumentar, sei lá, a qualidade é bem melhor, né? Já conheci algumas pessoas que a gente conversou e propôs isso para a pessoa e ela disse, realmente foi melhor, Carol, consegui, porque eu estava estudando, mas não estava entrando, estava me sentindo, a pessoa fala assim, estava me sentindo burro, estava me sentindo incapaz, e é uma coisa que eu sei, que eu já tinha estudado antes, que eu estava só reforçando, e eu não estava conseguindo, mas não era o problema, não era ele, ou o material, era a situação, né? Posso passar, tá? Pode passar. E aí eu vou falar dos aplicativos, né? Eu já até comecei a falar um pouquinho deles, né? No decorrer da nossa fala de hoje à tarde, mas é porque realmente eles andam me ajudando, não todos, né? Alguns eu tive a experiência, como é o caso do Trello, mas é experiência para experiência, né? Cada um tem a sua, mas aí eu quero começar a falar do Google Agenda. Quando eu comecei a falar para vocês, né, sobre o planejamento e como o meu planejamento ele está atrelado também tanto ao meu planner, né, como também ao Google Agenda. Por quê? Porque esse maravilhoso celular, na hora que ele é maravilhoso, esse maravilhoso celular que tem um aplicativo do Google Agenda, ele vai me lembrando quando tem algumas atividades. Todo dia eu dou uma olhada. Vocês estão ouvindo esse som? Só para confirmar. Gente, me sentindo importante agora. Perdão. Mas é isso. E aí, com o Google Agenda, ele possibilita, né, a partir do calendário online, que a gente vai adicionando e controlando as atividades que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? A gente pode programar previamente, como foi feito no PET, né, as atividades do semestre todo, né, que está tudo já pré-agendado, e a gente também pode desenvolver outras atividades, inclusive encontros com os amigos. Eu uso muito para salvar datas de aniversário dos meus amigos que eu esqueço, e a gente pode ir introduzindo uma série de outras informações que façam o nosso cotidiano, né, de estudante ser mais ágil. Através do Google Meet, o Google Agenda, ele também permite que a gente também tenha acesso aos nossos encontros.
Vou dar um exemplo, né? O encontro de hoje ele foi enviado para as pessoas que se inscreveram previamente, foi enviado um convite para a pessoa já acessar a nossa plataforma. Quando a gente abre o Google Meet, a gente coloca em sim, automaticamente ele já agrega a nossa agenda. Então, mesmo se eu esquecer depois que eu tinha um encontro hoje nessa formação maravilhosa, o meu celular ele vai me lembrar com alguns minutos, alguma meia hora mais ou menos anterior, para a gente poder já estar ciente que vai ter uma atividade. É uma ferramenta simples, talvez bobas para alguns, mas que ajuda a gente a ter um controle das atividades que a gente tem que praticar, tá? Como eu falei anteriormente também, eu sou uma pessoa adepta do papel, né? Eu sou uma pessoa meio arcaica, gente. Eu vivencio a tecnologia porque a gente tá nessa era. Mas eu gosto das coisas tradicionais, né? Livro, papel, porque para mim é mais interessante. Mas no próprio Google também tem uma ferramenta chamada Keep. Eu não sei se é assim que se pronuncia, eu vou falar que nem a Carol. Eu e a língua inglesa, infelizmente, nós não ainda compactuamos de um amor, de uma relação, mas o Keep, ele vem me ajudando muito para além da pandemia, né? Bem antes, se eu abrir meu Keep agora, tem coisas de textos que eu comecei a escrever, né? Que tive um insight, comecei a escrever a receita de bolo, a checklist de coisas que eu tenho que fazer, a um sonho que eu tive, ou seja, tem de tudo um pouco. E aí, o legal do uso do Keep é que, além de a gente fazer esse checklist de atividades que a gente tem que fazer, a gente pode compartilhar também. Eu vou dar um exemplo que não é nesse momento, né? Não é o foco, mas, tipo, é um checklist de coisas que tem que se fazer em casa e a gente mora numa república. Eu compartilho o meu checklist com os meus colegas, né? Das coisas que a gente tem que fazer em casa naquele dia, e cada um vai fazendo conforme e vai dizer é uma possibilidade. Se dá certo para algumas pessoas, e se não dá, beleza. Para mim, normalmente dá certo com as meninas da minha casa, né? Elas são muito, muito tranquilas e muito organizadas. O terceiro aplicativo que eu tenho para falar para vocês é o Trello. O Trello foi um aplicativo que eu tentei utilizar enquanto eu estou no meu grupo, né, de comunicadores de rua, para a gente tentar desenvolver as atividades do comunicadores e dividindo todas as tarefas. Em partes ele é interessante porque ele permite, né, ele é quase em bloquinhos, ele permite que a gente desenvolva uma série de atividades, tipo, faça um checklist do que tem que fazer, determina quem vai fazer essas determinadas coisas, e conforme a gente vai fazendo, a gente vai arrastando para o lado onde tem lá dizendo que tá, ok, foi feito. Dentro do meu contexto, né, profissional de papel e já usar o Keep, já usar o Google Agenda, para mim acabou não sendo tão interessante, né? Eu preferi permanecer com os dois anteriores, mas vai depender da avaliação de cada pessoa, né? Talvez para vocês, né, algum de vocês, seja interessante o Trello. Para mim não foi tanto, mas aí é a experiência de cada um. E aí, vou falar do Pomodoro, que a Carol falou para mim, né? Ela já explicou mais detalhadamente a técnica. Eu achei muito interessante, né? Inclusive, que eu coloquei, como eu falei anteriormente, eu coloquei em conjunto com o meu checklist diário que eu já faço do dia anterior. Por que eu fiz isso, né? Porque, tipo, se eu tenho que fazer Deixa eu ver aqui. Ler texto de metodologia, pronto. Se eu tenho que ler o texto da disciplina de metodologia, e às vezes eu preciso de descanso, como eu falei, a minha cadeira ela não é tão boa, eu preciso me alongar, e aí ele vai dando esse tempo de 25 minutos, né? E aí, conforme eu vou estudando 25 minutos, ele para um pouquinho, né, uns 5 minutos, para eu poder relaxar, alongar, e aí depois eu volto à leitura. Eu consegui, aparentemente estou conseguindo, atrelar as duas ferramentas, né? O método com a técnica, para tentar desenvolver os meus estudos e também ter esse momento de descanso que a minha coluna exige, tá? Tem outros aplicativos, inclusive o Léo, ontem, se vocês puderem depois assistir, que foi super bacana, ele também dá outras dicas de aplicativos para a gente poder organizar os nossos estudos, que talvez também valem muito mais a pena. Então, gente, aqui a gente também preparou algumas dicas de leitura, né?
eu trouxe uns que eu acredito que dialogam com o que a gente estava falando. Esse primeiro, eu acho que Fazer Acontecer, do David Allen, que é o livro que fala sobre a técnica, sobre o método GTD, desculpa, e fala sobre o método GTD. Aqui nesse livro ele explica todo o conceito filosófico, né, do método, explica como você aplicar, porque assim, ele é um método muito extenso. O que eu passei para vocês foi um resumo, de verdade. Existe todo um organograma, enfim, mas existem muitas formas de aplicar. E aí, nesse livro, ele fala. Esse livro é muito fácil de encontrar em PDF na internet, tá? Inclusive, se alguém quiser depois, é só falar comigo que eu passo. É um livro muito fácil de achar mesmo. Ele está disponível gratuitamente. Não é pirateado, não, tá, gente? E o Comece pelo Mais Difícil, que eu acho que é um livro também maravilhoso do Brian Tracy. E ele vai falar para a gente começar o nosso dia realizando a tarefa mais difícil que a gente tem. E de certa forma, até desenvolveu, né? Mas que acho que ajuda a gente nesse contexto que a gente está. Por quê? Porque às vezes a coisa mais difícil que você tem para fazer é aquela que você vai procrastinando, vai postergando, né? Geralmente quem estuda pode estar relacionado a essa área do estudo. Os TCCs da vida estão aí para falar isso para a gente, né? Inclusive o PET-HL tinha até uma pesquisa quando a gente tinha um laboratório só de metodologias da Unilab, interdisciplinar. Ai, gente, de metodologias interdisciplinar e humanidades. A gente tinha um laboratório que era só sobre isso. Dentro desse laboratório, a gente pesquisava algumas coisas, né, relacionadas aos TCCs dos alunos, e a maioria dos alunos do BHU estava com o TCC empancado e não se formava por conta disso, né? E aí a gente começou a estipular várias suposições de por que isso acontecia, se era orientação, se era o pouco tempo que o BHU dava, né, para você finalizar. Mas muitas coisas é por causa disso, a gente vai postergando o que é mais difícil. Então, começar por essa tarefa faz, segundo ele, tá? Faz com que a gente tenha motivação para realizar as outras coisas mais difíceis do dia. Se eu já consegui fazer o que era mais difícil, que vier fichinha, né? E aí, esse livro é muito nesse sentido, ele é muito legal, é um livrinho fácil também, pequeno, e fácil de achar na internet, PDF também. O Arruma Sua Cama foi um livro que traz uma pequena filosofia de vida, ele não foi escrito por uma pessoa expert em questões de organização e produtividade, ele foi escrito por um oficial da Marinha, se eu não me engano, e aí ele fala sobre essas pequenas atitudes, né, que mudam a nossa vida. Ele parece bem autoajuda, mas eu gostei, tá? Porque ele fala que o fato de você arrumar a sua cama pela manhã, né, pode te dar motivação para você realizar outras atividades no decorrer do seu dia. Então, se você levanta pela manhã e arruma a sua cama, e aí você vai olhar, e mesmo que você tenha um dia assim, um dia complicado, nada deu certo, e você chegar em casa e ter aquele vislumbre da sua cama arrumada por você mesmo, você pensa assim, nada pode ter dado certo hoje, mas eu fiz alguma coisa, eu tentei. Então, assim, isso funciona como um gatilho para a sua motivação, né? E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida e foi muito massa, certo? Além de deixar um lado que o quarto está sempre arrumado, então esse ambiente que é também o meu ambiente de estudo, acaba sendo um ambiente acolhedor, né? Onde eu chego, me sinto acolhida, me sinto em casa. Então, assim, isso me ajuda a querer estar aqui, a querer estudar, né? Porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo, ele funciona muito disso, né? De você sentir um ambiente, de você se sentir confortável, de sentir uma presença acolhedora, uma coisa que a gente remete a uma casa, né? Quando você está num ambiente assim, é mais fácil de você se desenvolver do que num ambiente que você não gosta. E aí eu achei muito interessante. Ele também é um livro fácil de achar em PDF, tá? Tá disponível. Todos esses três, se alguém quiser, pode falar comigo que eu tenho aqui e eu posso disponibilizar. Até aqui, gente, se vocês quiserem dar alguma contribuição sobre o que foi apresentado, né, sobre os métodos, sobre o planejamento, sobre as nossas dicas, quiserem falar mais sobre esse lado da organização, se tiverem alguma dúvida, podem fazer agora, tá? Porque aí a gente vai passar para outro ponto, que é o respira, pira e não pira. Não, pera. Respira, inspira. Respira, inspira, não pira. Enfim, a gente vai conversar mais sobre esse lado mais emocional, mais
psicológico de lidar com essa situação, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas enquanto isso, podem falar. Então, de que vive pedindo as mesmas coisas para o universo e que elas nunca chegam? Gente, desculpa, tá? Ou até mesmo compartilhar as experiências de vocês, né? Como é que está sendo esse semestre, quais são as dificuldades, o que vocês acham que pode ser aplicado dentro dessa experiência que foi apresentado, né? Para dessas diversas experiências, na verdade, que foi apresentado. O que vocês estão fazendo, né, para se organizar, vocês estão fazendo. Só se quiserem, tá, gente? O pessoal que está assistindo a gente em casa, né, se quiser também mandar algum comentário, alguma coisa para a gente ler e compartilhar, fiquem à vontade. Não? Não, é que Acho que vou falar. Pronto. Pode falar, Eu Manuel. também queria uma outra fala. Certo. Nesse primeiro momento, atendendo aquilo que foi abordado, simplesmente eu agradeço e devemos pôr em prática aquilo que está a ser aqui dito e que está a servir para a nossa vida toda, não só acadêmica. E também dizer que eu sinto uma dificuldade enorme, acho que é de todos os estudantes, a política da Unilag nesse momento do contexto da pandemia, o estudo remoto, a questão do acompanhamento psicoemocional. Eu sinto que muitos estudantes passam por problemas psicológicos e não tem um acompanhamento psicológico que possa, às vezes, ajudar os estudantes a acalmar o ânimo, e principalmente também quando as demandas das atividades é enorme. O aluno, às vezes, acaba por criar estresse, procrastinação, muita coisa. Então, eu sinto que, independentemente de nós mesmos nos motivar, né, mas o incentivo à prática de atividades, como bem narrou a Cássia, é importante para que nós também nos mantemos bem a nossa mente. E eu, às vezes, também passo por essa dificuldade. Acordo mal disposto e, às vezes, as aulas não é aquelas aulas que a gente queria que fossem, mas é preciso também nosso esforço como estudante para que nós fizéssemos da aula aquilo que nós quiséssemos que a professora faz, ou fizesse para nós. Então, o nosso empenho deve ser muito, muito maior e também para que a qualidade da aula seja bem, muito ministrada. E outro, sim, também queria já, para terminar, é a questão dessas dicas de leituras. Acredito que cada um tem a sua prática, tem sua forma de ler. E quanto mais práticas surgir, as pessoas conseguirão ter um domínio muito amplo daquilo que é a forma de ler. Porque às vezes a gente tenta achar que ler 2, 3, 4 horas estamos a ler. E às vezes não precisamos ler tanto tempo, mas só precisamos ler bem. E muitos de nós não têm essa capacidade, se calhar, de fazer essas leituras atenciosas, e entender o que nós, na verdade, estamos a ler. Então, eu gostaria que a colega aí pudesse passar esses lindos textos para todos nós que estamos na turma, para então enriquecermos nossos conhecimentos. Obrigado. De nada. Eu vou falar com a comissão de comunicação e aí eu vou passar para eles o link de onde eu guardo esses livros para que ele possa repassar para vocês, tá? Se é possível, né? Eles repassarem. Mas eu já ia dizer que talvez seja uma boa ideia, né, Léo? A gente fazer um postzinho indicando as leituras, né? Eu acho que é uma boa ideia, uma ideia válida, mas a gente vai compartilhar sim, viu, Manuel? pronto. Aí, só sobre uma coisa que o Manuel falou, né, sobre essa questão do acompanhamento, eu acho que realmente, né, a gente tem essa falha. Eu lembro que no início da pandemia, esse acompanhamento estava bem mais ativo, digamos assim, né? Eu acho que deu pelo menos ao meu ver, deu uma caída depois.
Mas uma coisa que eu vejo também é que não tem muita estrutura, né? Se eu não me engano, só tinha 2 psicólogas na Unilab. Eu posso estar equivocada, mas se não me engano, só tinha 2 ou era 3. Sim, psicólogas mesmo, sem contar com o professor James, que estava dando uma ajuda na época. Mas, aí voltando, outra coisa que foi conversado ontem, na roda de conversa de ontem, que a Mariana colocou, que às vezes a gente tem que falar, né, sobre isso. Eu acho que pode existir uma movimentação dos estudantes de uma cobrança, talvez, né, de mais estrutura psicológica, porque, assim, realmente vai existir momentos que só a nossa força de vontade não vai ser suficiente, né? Existem coisas que estão para além do nosso limite, né, físico, psicológico, emocional, e aí é que a gente precisa de ajuda. E eu acho muito massa quando as pessoas reconhecem que precisam dessa ajuda, e eu acho que realmente é um ponto de falta para a gente, enquanto estudante, né, começar a cobrar e buscar mesmo isso, porque a gente precisa, né? Queria falar, tá? Pode falar. Não, o setor da psicologia da Unilab, eu acho que por ser um setor muito pequeno, e a Unilab, né, em extensão de estudantes, é muito, muito extenso, eu acho que acaba por vezes não aparentar não atender tantos. Mas eu acho que de toda forma vale a pena, né, a gente tentar entrar em contato com eles para ver se existe essa possibilidade desse apoio, né. O que acontece muitas vezes é porque para a gente achar que não vai ter o apoio, a gente sequer vai lá procurar. Eu tenho conhecidos, inclusive, que recentemente foram, e como é um problema, né, que está diretamente ligado a esse momento, né, remoto e do ensino, eles têm como atender. Só que eu já percebi que se tem pessoas que têm problemas, né, que vai para além da universidade, eles realmente pedem para encaminhar para um centro, né, que seja mais possível de atender melhor a pessoa. Então, tem que ver caso a caso, né? Eu até deixei o e-mail, se alguém estiver precisando de ajuda, ou conhecer alguém para indicar que a pessoa entre em contato, né, com o setor da psicologia para ver se pode ajudar. É importante a gente compartilhar e ajudar. É a questão também de limitação, né? De uma limitação estrutural da universidade. Que não, assim, a gente sabe que vem dinheiro para o Unilab? Vem, mas não vem tanto dinheiro assim como às vezes a gente imagina. Então, é uma questão de estrutura de pessoas, uma questão de estrutura de pessoas contratadas, de demanda, né? Então, assim, eu entendo, de certa forma, a nossa necessidade enquanto estudantes, mas eu entendo também que tem uma limitação por parte da instituição, né? Não é passando pano nem justificando nada, mas, assim, tem as coisas que a gente tem que pontuar, né? Então, assim, talvez não seja só exigir da Unilab, mas exigir, não sei, do, do governo mesmo, uma estrutura maior, um repasse de verbas nesse sentido, não só para a Unilab, mas para todas as universidades, né? Porque foi uma coisa que eles tiveram que investir mais agora nessa conjuntura. E, tipo assim, eles continuaram talvez com a mesma, como é? Com os mesmos colaboradores que tinham na estrutura normal, né? Assim, quando não havia tanta demanda, e a gente sabe que aumentou muito. Mas é como a Cássia falou, assim, eles têm tentado trabalhar também com as pessoas que estavam acompanhando, que estavam sendo acompanhadas. E existem coisas que eles não podem tratar, né? Porque não é uma psicoterapia. Eles não vão fazer psicoterapia lá dentro do lado. Eles acredito que nem podem. Então, assim, é mesmo só um acompanhamento, né? E tentar também, existem outros lugares que a gente pode buscar, né? Existe os CRAs, né, das nossas cidades, existem os NASFs nas cidades que ainda tem, que você pode tentar buscar esse atendimento com o psicólogo, com a psicóloga, e se for o caso, né, de um tratamento mais avançado, se você tiver algum transtorno, você pode estar procurando o CAPS, ou ser encaminhado para o CAPS, ter um acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, é um direito seu enquanto cidadão, né? Então, assim, essa busca também em outros lugares tem um problema que é para além disso, tá, gente? Não estou falando só do problema, mas às vezes a gente acaba desenvolvendo, né? Um problema para além da universidade, para além do que a gente está falando aqui. Então, assim, existem outros lugares que é difícil também de você conseguir acesso, mas não é impossível. E agora eles estão trabalhando muito para que as pessoas consigam ter acesso. Eu acho que também é uma dica aí, se alguém precisar.
O Léo queria falar, não sei se ele ainda quer. Não, só mesmo questão das dicas de metodologia de estudo que vocês deram aí, que é muito interessante. Eu queria só mesmo ressaltar a importância da gente até conhecer esses métodos para poder aplicá-los da melhor forma possível. A explicação de vocês realmente foi muito esclarecedora nesse sentido, né? Então, só agradecer mesmo aí por esse belo momento aí. E como eu estou aqui no meio do PET, então em nome do PET também, eu agradeço a participação de vocês e o comprometimento com a ação, tá certo? Então vamos lá, o último ponto agora, hein? Pois é, eu passei para esse ponto, mas a gente pode continuar essa conversa, tá, gente? É só para mudar aqueles slides. E assim, aqueles, Léo, são só 3, né? Se a gente for pensar, tem muitos outros. E quando a gente vai se organizar, a gente pode pensar em procurar aquilo que funciona melhor para cada um, né? Tipo, para cá você tem funcionado muito bem o Pomodoro, para mim o Ivili também funcionou muito bem, mas hoje já não supre tudo aquilo que eu gosto, então já procurei outro. O GTD vai ser bom para outra pessoa, mas aí vai ter outros métodos que vão se adequar mais ao seu estilo de vida, a forma como você pensa, né? Todos eles trazem uma filosofia também, então acho que isso, você procurar uma coisa que te inspira, né, de alguma forma, é importante. Se você quer mediar esse momento. Eu acho que é muito ter essa consciência de que se precisa melhorar, né? Ter consciência de si, saber suas limitações e saber em que ponto você pode melhorar. Isso é individual de cada um, né? A gente está aqui só apresentando, mas vai partir individual de cada pessoa, né? Ver se de fato consegue incluir na sua vida ou não. Tem gente que pode achar que tá dando certo, desse jeito aí mesmo, arrastando tudo com bucho, não sei o que mais. Né? É uma questão. Quando a gente fala, e a gente até iniciou, né? Quando a gente fala em respira, inspira e não pira, eu venho muito com um pensamento da gente tentar sempre avaliar até que ponto a gente consegue desenvolver algumas ações, atividades dentro desse contexto. Querendo ou não, a gente já foi falando, né, ao longo dessa apresentação que a gente está fazendo, de coisas que são importantes para o nosso desempenho, né? Seja acadêmico, seja pessoal, né? Mas eu acho que o principal que a gente deve lembrar é o ato de respirar, né? Muita gente acha que é assim, a gente respira direto, não sei o que mais lá, mas ultimamente também estou fazendo muito meditação guiada, né? Mas uma meditação guiada consciente, que tem essa ideia da gente ter consciência de tudo que está acontecendo neste mundo, mas a gente ter esse momento para parar e respirar, né? Que é o respirar profundamente, segurar e soltar lentamente. Eu repito isso algumas vezes no decorrer do dia, principalmente quando eu estou em crise de enxaqueca, que por sinal já está durando mais de 10 dias. Mas é isso, entendeu? Tentar encontrar momentos de escape e às vezes respirar é um momento de escape, né? É um momento que a gente consegue parar, olhar um pouquinho para si e tentar levar essa vida mais leve de alguma forma possível. Eu sei que não é fácil, né? São várias realidades. A gente está meio num contexto pandêmico, né? Infelizmente, a gente de vez em quando está recebendo notícias de perdas de pessoas, né? De pessoas mais próximas, outras que não são mais próximas, mas querendo ou não, que se entrelaçaram na nossa vida em algum momento, né? E a gente tem que tentar, de alguma forma, ter essa saúde mental para poder continuar vivendo, né? Não se entregar. E eu acho que tanto essa necessidade de planejamento, tanto a gente ter esses objetivos de vida, que no nosso caso é se formar, depois conseguir um emprego legal e desenvolver, né, e compartilhar todo esse aprendizado que a gente está vendo da academia, a gente tem que estar ciente também da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental. Então, para mim, só é isso. Ter essa consciência de si, respira e inspira e tenta viver da melhor forma possível. Pois é. Eu acho que uma coisa que deixava muita gente nervosa, né, no início e agora também, não mudou, e que me deixava particularmente muito nervosa,
era receber muitas informações ao mesmo tempo, e essas informações só eram ruins, né? Era informação sobre a pandemia, era informação sobre o governo, era a informação da Unilab, aí, enfim, muita coisa que é muito difícil você abstrair. Então, uma coisa que eu fiz e vi muitas pessoas fazendo foi tentar filtrar, né, essas notícias, essas informações. Isso também funcionou bastante. Eu me atualizo do que está acontecendo, mas não todo dia. É uma coisa que é diária, até porque eu não consigo absorver tantas coisas ao tempo, né, assim, que estão acontecendo no mundo, mas também não fico aérea, né, sem saber o que está acontecendo, mas eu tentei filtrar. E nesse contexto das tecnologias, eu adoro, gente. Onde você me encontrava, com o celular, botava no notebook e tal. Mas aí eu tive que usar tanto que me encheu o saco, né? Me encheu a paciência. E eu criei uma nova rotina para mim pela manhã, porque a primeira coisa que eu fazia era acordar e olhar o celular. Dormia vendo o celular. E aí uma coisa que eu fiz agora foi sempre acordar, né? Eu estou acordando mais cedo do que eu costumava. Aí eu acordo, tomo um banho, lancho, né? Tomo meu café da manhã, aí escuto meus podcasts, olho, aí venho aqui, organizo essa mesinha, olho minha agenda, aí tiro um momento que eu fico assim, bem reflexivo, pensando na vida, e aí eu vou pegar no celular para ver as mensagens, e ver as coisas. Então, isso tem me ajudado bastante a me manter equilibrada, né? Porque eu estava desequilibrada, a me manter um equilíbrio. Então, assim, acho que procurar coisas que a gente gosta de fazer, né? Procurar fazer alguma coisa nova que você ainda não tentou, né? Tirar um tempo para você. Eu falo isso tanto para as pessoas que no meu Instagram eu acho que as pessoas não aguentam mais, né? E eu falo muito isso, tira um tempo para você. O tempo para você ele é importante. O tempo para você se olhar, para você se cuidar. Um tempo para não fazer nada, certo? Adoro o tempo de não fazer nada. Acho que é necessário o tempo para não fazer nada. Eu amo. Totalmente Maria Gabriela. Eu amo fazer nada, né? Porque isso ajuda você. O tempo que a gente para, o tempo que a gente abstrai, sabe? A gente volta com uma outra energia para tudo. Se alguém quiser compartilhar, né, outras coisas que faz, que está ajudando, né? Que às vezes ajuda outra pessoa também. Acho que um mecanismo também pode ser você praticar aquilo que você que você sabe que te deixa bem, sabe? Alguma coisa que você sabe que vai te ajudar a melhorar. Por exemplo, eu tenho um hábito de, às vezes, até no intervalo entre uma reunião e outra, entre uma reunião e uma aula, sempre pegar o violão, tocar alguma coisa, cantar, isso me ajuda bastante, né, nesse sentido. Então, às vezes, no meu caso, é a música, mas às vezes da pessoa é assistir um capítulo daquela série que ela gosta, ou então ler uma parte do livro que ela está lendo, né? Então, assim, eu acho que o que tem me ajudado, por exemplo, a respirar, inspirar e não pirar nesse período aí é justamente essa questão, né, de, no intervalo, nesse tempo, né, fazer coisa que eu sei que vai me ajudar a ficar melhor, independente da circunstância. Então, eu pego meu violão e fico aqui no quarto tocando alguma coisa. Tudo é. Tu leva esses momentos para as reuniões, às vezes, e é maravilhoso. Ele tocando lá. A música, ela dá uma leveza, né? É incrível. Também faço isso muito. Ouço música. Música é vida. No âmbito da música, eu só posso ouvir mesmo, porque minhas habilidades musicais, mas já é tudo. Então, acho que se ninguém quiser compartilhar mais alguma coisa, ninguém, né, quiser compartilhar, acho que a gente pode encerrar, né, esse momento. Eu quero agradecer, né, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo também em casa. E é isso, sabe? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente tem o nosso Instagram, PetHL da Unilab. A gente tem o nosso e-mail, né, que é pethl.unilab.edu.br, eu acho que é isso. Enfim, tá lá nas informações. Entre em contato com a gente, fala o que vocês acharam, né?
quiserem mandar sugestões para as próximas rodas de conversa, a gente está totalmente aberto, né, para traçar esses momentos. E é isso. Tá? Nos siga no Instagram, né? Que a gente está sempre postando lá as informações do que o PET em si só, né, está fazendo, por si só, perdão, está fazendo. A gente tem muitas atividades, né? Monitoria, o plantão, o PET dialoga e uma série de outras atividades. Vou botar no primeiro, né, para ver o e-mail, muito bem. Então é isso, o Instagram Pet da Unilab, o Pet HL da Unilab e o e-mail pethl@unilab.edu.br. Página do YouTube, creio eu que o nosso querido Masterchef da comunicação, Léo, já deve estar abrindo para a gente começar a postar esses vídeos maravilhosos e aí a gente vai avisando lá no nosso Instagram. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente chega ao fim, né? Esse nosso segundo encontro do Pet Dialoga. Daqui a pouco vai ter mais encontros, né? Vai ter outros momentos. E quem quiser saber mais, nos siga no Instagram. E, gente, antes de todo mundo sair, vamos fazer a clássica fotinha, né? Fotinha! Lembrança, que a gente gosta muito de lembranças. A gente gosta. Se sentirem à vontade, convidados a abrir a câmera, né? Se não, tudo bem também, não tem problema. Léo, tu pode fazer o print, ou a Cássia, porque eu queria deixar a apresentação no fundo. Ou não fica legal assim? Pronto, dá certo também. Peraí, deixa eu só mexer a blusa. Eu não vou conseguir porque o meu computador ele não quer mais fazer print de nada. Eu não sei o que acontece. Gente, queria até falar isso para vocês. As tecnologias, elas têm vida própria, né? No momento que você mais precisa, pelo menos comigo, elas começam a falhar. Começam a não querer fazer. Ai, gente. Aí eu me estresso. Aí eu fecho, dou o tempo tempo do notebook, né, dele com ele. Aí quando ele estiver bem, eu volto. Eu também não vou discutir. Mas, Carol, eu percebo às vezes que é por excesso de uso. A gente está usando muito ele, né? E tal hora trava mesmo. Ele assim, não, parou, gastou. Eu gosto de fazer, imagina não, né? Ixi, aí só eu abrir a câmera mesmo. Não, só nós três, né? Dando aquele sorrisão. Ai, pera. Deixa eu fazer uma postura. Coluna ereta. Vou tirar agora, viu? No 3. 1, 2, 3. Olha, peraí. Alguém pediu para participar. O Thiago Lima. Vou deixar ele entrar. Gente, olha eu aqui de novo, ó, com o meu penteado. Era da luz. Calma. Vou ajeitar meu cabelo. Léo, não fica tirando onda com a minha cara, não. Viu, é doido. Calma que eu vou me ajeitar. Ela farracinha. Vai, vou tirar no 3, viu? 1, 2, 3. Pronto. Meu Deus, não publica isso no Instagram, pelo amor de Deus. Tá postado já, viu, Eu tenho que manter minha boa aparência no Instagram. Ô, gente, obrigada, viu? Muito feliz. Foi ótimo. Vou interromper a gravação aqui agora. Vai ficar no YouTube, viu, Dani? Só para informar. Com edições.